Você está ouvindo o podcast É o que tem pra janta. O episódio de hoje é apresentado por mim, Rômulo. E pelo seu amigo da vizinhança aqui, Ricardo Barreto. Cabeça de teia. Muito bem. Gostei da referência inicial. Então, senhores, hoje, novamente aqui com um convidado. E esse convidado não é um convidado comum. É muito especial para a gente, ele está aqui hoje. Esse cara, digamos assim, fez parte ali da nossa infância, a gente foi amigo assim na infância. Ele é primo de um amigo próximo meu. Atualmente faz cosplay de Jesus Cristo ao europeu. Você que já viu a postagem, você vai concordar com a gente. E o nome dele é Igor. Se apresente aí pra galera, bom dia, boa tarde, completo, boa noite. CPF, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja escutando. Meu nome é Igor, eu faço odontologia aqui no Pitágoras, em São Luís, infelizmente, apesar da má fama da instituição. É tão ruim assim. Nós tentamos sempre o melhor pra carreira. É isso aí. Tem uma coisa interessante sobre o Igor, e reflete no nosso passado, entre mim, o Ricardo e ele. Ali no primeiro ano. Primeiro ano é 15 anos, né, Ricardo? 15 anos? 16 anos? Ano 14. Tu lembras que aqui no teu quintal tinha um papagaio que ele cantava o Hilarie da Xuxa? Ele tá vivo até hoje, tá? Tá não. Tá. Ele é o mesmo papagaio que era da avó do Igor, se eu não me engano, não era, Igor? Era meu papagaio, pô. Era o papagaio dele. Tu lembra Ele que morreu, os cachorros comeram ele. Caralho, que... Tu lembra que a gente chegava no quintal e gritava Hilarie, Hilarie? Caraca, E ele respondia? Lembro. Era do Igor. Caraca. Pois é. Sabe quantos anos ele tem, Ricardo? Hum. Ele tinha? Ele tinha, né? Tenta adivinhar aí. 20 anos. Mais. Porra! 43 anos. É mesmo? O pássaro É. vive pra caralho mesmo. 43 anos. Esse aqui da minha vizinha, eu nasci e já tinha esse papagaio, entendeu? O papagaio, então, eu já tenho 25 anos, imagina o papagaio, deve ter mais de 30. Pois é, pô, é assim mesmo. E o Igor, ele vem aqui hoje, uma entrevista, numa troca de ideia, né? No nosso bom e velho papo de bar. Pra não falar de odontologia, apesar de ser a futura especialidade dele. Ele vem nos mostrar Um assunto meio que não é tão bem visto, por um lado, eu diria que não é bem conhecido, né? e também não é bem visto também, por quem conhece. Só acho que não é bem visto porque não é muito conhecido. Exatamente. É o anarcocapitalismo. Essa é a nomenclatura Exatamente. certa ou eu errei? Não, tá certo. Embora tenha outras denominações, né? ANCAP, libertarianismo, entre outros. Certo. Então ANCAP é outro nome, outra variação de nome pro anarcocapitalismo? Tem certas brigas, digamos assim, no meio desse grupo, né? Anarcocapitalista, ANCAP e libertarianismo. Só que eu ainda não sei exatamente quais são essas brigas. São coisas mais específicas, digamos assim. Mas todos concordam que o Estado não deveria existir. Tá. Não, mas antes disso tudo, primeiramente, nos explique o que é anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo Um pequeno é resumo. basicamente o princípio de não agressão. Sim. E é basicamente isso. Se tu concorda que ninguém deveria ser agredido, que a gente precisa diferenciar a agressão de violência. A agressão é iniciação de uma violência. Se tu concorda que não deveria ter agressão, tu é anarcocapitalista. Ô, louco. Então, cara, me parece uma ideologia que devia ser muito mais aproveitada. Por que o mundo hoje não é anarcocapitalista? Eu acredito que por causa das próprias instituições, por causa da dependência da própria humanidade pelo Estado. O Estado é como se fosse um parasita. E o que faz tu depender dele, não resolvendo todos os problemas que ele mesmo traz para a sociedade. E como acho que uma das principais, um dos principais ataques argumentativos sobre o anarcocapitalismo é que ele não é possível de ser implementado. Que é o que eu penso. Então, assim, antes da gente adentrar no assunto anarcocapitalista, eu quero deixar claro aqui para quem está ouvindo a gente que isso aqui não é um debate, a gente não está aqui para destruir a ideia, a gente não está aqui para desqualificar, nem nada disso. Aqui
nada mais é do que uma exposição de ideia. Até porque, se eu não me engano, o Igor ele está aprendendo também sobre anarcocapitalismo, correto? Correto, exatamente. Eu tenho comprado ultimamente alguns livros para poder debater mais sobre esse assunto, né? Até mesmo sanar algumas dúvidas que as pessoas me perguntam e até eu mesmo não consigo responder. Tenho que ir atrás, a gente não sabe de tudo, né? Evidentemente, a gente vai entrar assim em discordância. Haver uma troca de ideia e ainda, o que vamos falar aqui não é realmente a verdade absoluta. Tipo, não é porque ele fala a opinião dele que é a verdade. Cada um tem sua opinião, cada um vai falar o que acha que é certo e errado, então ele vai opinar sobre o ideal. Nada mais é do que um esforço para você sair da caixa, entende? A proposta desse podcast nada mais é do que fazer você pensar, né? Sair do usual. Te expor uma nova visão. Então, Igor, fala aqui pra gente como é que o anarcocapitalismo, primeiramente, entrou na sua vida. Primeiramente, eu sempre prestava atenção em algumas coisas que o Estado não fazia por a gente, ou tentava fazer, só que fazia de uma forma precária. Por exemplo, ensino público. O ensino público que eu tive, eu estudei em escola pública, acho que dos 9 anos até eu terminar o ensino médio, escola pública, e sempre tinha greve, não que eles não devem fazer greve, né, mas era meio que toda hora, a gente queria estudar e a gente não podia estudar, a gente tinha que ir pra rua, mesmo não sabendo o que está acontecendo, mesmo não concordando com os professores, porque a gente ganharia nota por isso, faltava disciplina, faltava diversas coisas, por exemplo, até no ensino médio, biologia, eu não tive biologia no 3º ano, Uau. Estudei lá no Padre Chagas, lá em Santo Inês. Não sabia disso. Então, essas coisas são muito deficitárias, saca? Sim, sim. Cara, mais uma vez bate na mesma tecla que a gente até comentou no episódio passado, quando a gente falou sobre educação, que me parece que a coisa foi projetada, a coisa foi planejada com mãos ali para não dar certo. Vocês concordam com isso? Cara, eu concordo Eu também concordo. plenamente com isso. Me concordo que... Como tantas outras coisas, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo foi basicamente feito para desempregar as pessoas. Se tu não atende o que o teu empregado quer de ti, quer a tua mão de obra, se tu não atende essa necessidade, que é um salário mínimo, tu vai ficar desempregado porque ele não vai te contratar. Então, por que hoje não se sobe o salário mínimo? Porque várias pessoas não iam atender o requisito desse salário para poder ser empregado. Essa é uma das coisas que foi calculado para isso. Por exemplo, alguns séculos atrás, eu não recordo bem o ano e tal que isso foi feito, mas foi basicamente feito para proibir o pobre de trabalhar e o negro também. Então isso é uma coisa ancestral e institucional. A coisa foi colocada assim. Exatamente. Foi feita de propósito, então. Mas antes das pessoas pensarem assim, nossa, o pessoal que está aí no poder pensa dessa forma. Não quer dizer que eles pensam dessa forma. Mas eles acreditam que isso não é usado dessa forma, entendeu? Eles nem pensam, nem chegam a pensar nisso. Apenas está lá. Entendi. Mas quem criou esse salário mínimo teve esse intuito de fazer isso, entendeu? Cara, interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? O que tu acha quando a galera fala assim, beleza... Partindo do ponto de que, beleza, acabou o Estado. Eu não sei, eu acho que até um meme aí na comunidade ANCAP. Quem vai fazer as estradas se não tiver o Estado? Acho que até um meme. Pois daí. é. Quem vai pagar o IPVA? Pois as próprias empresas podem fazer essas estradas porque seriam melhor para elas. Uhum. Porque se eu for pegar um produto lá na casa do Seba e a estrada está toda desburacada, vai ter o quê? Problema com o caminhão, tu vai gastar mais gasolina porque tu não vai seguir uma constante. Tem diversos problemas que vai encarretar no aumento do preço do produto
ou coisas do tipo. Então, as empresas vão tender a fazer as estradas para ter menos despesas, para no produto final ela ter mais chances de concorrer com outras empresas. Certo. Até a mesma própria população pode fazer isso, sendo que elas podem fazer muito mais barato do que o próprio governo, porque elas não pagam diretamente para a empresa específica para fazer esse asfaltamento ou programar a mobilidade dessa rua e tal, essas coisas, no sentido de estratégia. Entendi. E aí seria mais barato, entendeu? E como é que se manteria isso? Tipo assim, a gente, compulsoriamente, né? Eu concordo, sim, o imposto é algo compulsório. A gente não pode fugir disso. Apesar de você aí que tá ouvindo a gente e discordar do anarcocapitalismo, do libertarianismo, whatever, você não pode ser desonesto ao ponto de dizer que o imposto... O imposto é roubo, é? Concorda com isso? Imposto é roubo. Imposto com certeza é roubo, Sim. porque se tu não pagar, tu vai ser obrigado a pagar. E se tu não pagar, tu vai ser preso, o Estado coloca uma arma na tua cabeça e vai te matar. Mas aí eu te pergunto, existem exemplos disso? Isso já aconteceu com pessoas aqui no Brasil, pelo menos? Pessoas serem presas? Pessoas serem presas e Cara, tal? eu nunca ouvi falar, mas se tu não pagar imposto, com certeza tu vai preso. E quem tende a não pagar imposto são as pessoas mais ricas, porque elas têm como não pagar imposto. Elas têm como ou fugir do país, ou colocar suas despesas em outros lugares, em países fiscais. Sim. Por aí vai. Um exemplo muito, muito famoso, que até saiu em letra de música, do Raul Seixas, é do Al Capone, né? Ele foi preso por causa do imposto de renda. Isso nos Estados Unidos, e lá realmente a gente sabe que dá cadeia mesmo. Mas no Brasil, tu acha isso... Não dá cadeia, né? Porque temos até o Neymar de exemplo, que ele foi acusado um tempo atrás aí de não pagar imposto, de estar devendo não sei quantos milhões à Receita, e ele boaça, entendeu? Jogador de futebol, o Neymar tem uma volatilidade tremenda pra sair do país. Com certeza. Não esqueçamos, aqui não existe democracia, é dinheirocracia. Cara, agora falando quem assim... paga mais. Falando assim de um aspecto filosófico, eu acho o anarcocapitalismo uma tese assim, não uma tese, é ideologia, eu posso dizer assim? Anarcocapitalista? É uma ideologia, é o quê? Cara, Ideal. depende do que tu chama de ideologia. Ideologia é o que pra ti? Ideologia é uma forma de agir perante as coisas. Então, se for uma forma de agir, sim. É uma ideologia, sim. Beleza. Eu acho o anarcocapitalismo... É uma filosofia de vida? Bem, também é uma filosofia de vida. E, na verdade, o anarcocapitalismo surgiu por uma base filosófica, se eu não me engano. O princípio de não agressão, né? Deixa tu não agredir a outra pessoa. É como as pessoas gostam de falar. A tua liberdade só termina quando atinge a liberdade de outra pessoa. Mas, só um minuto. Então, Quem vai garantir essa não agressão? a não agressão vai partir por meios culturais. Por exemplo, basicamente assim, uma sociedade anarcocapitalista vai ter o princípio de não agressão. Então, o princípio de não agressão serve para nortear as leis. Então, de acordo com isso, nenhuma agressão vai ser permitida. E se a agressão não é permitida, as leis que se instituírem nessa sociedade vai ter por base esses princípios. Sim. E esse princípio vai ser instituído de uma forma a qual todo mundo obedeça a isso, através de leis. Então, vai ter polícia, vai ter órgãos que não sejam estatais, como a gente está hoje, através de eu querer fazer isso, através de consensão, de eu consentir com isso. Entendi. Qual a diferença entre o sexo e o estupro? O consentimento. Exatamente, a gente vai consentir fazer trocas voluntárias. Isso é o capitalismo. O que a gente vive hoje não é capitalismo. É socialismo, só que menos do que países socialistas, comunistas, por assim dizer. Um vinho no Ipiranga, as margens plácidas, de um povo heróico brado, Pô, cara, Porque a intervenção estatal, aí a gente já vai entrar numa seara muito grande, porque
Isso é um negócio bem longo. sobre socialismo e tudo mais. Mas eu entendi o teu ponto de vista. Eu entendi que o que tu quis dizer é que o capitalismo de forma original, de forma bruta, são pessoas fazendo trocas, entre aspas, Tem um intermediário. sem um intermediário, de forma espontânea. Olha, Ricardo, eu tenho... É uma troca justa? Isso. Olha, Ricardo, eu tenho esse celular aqui e eu vou vender ele pra ti por quanto eu quiser. Eu não quero saber não, você não pode fazer isso porque vai encarecer tais produtos. Sim. Isso aí é o puro capitalismo. Sem intervenção estatal nenhuma, é o puro capitalismo. Por exemplo, na hora que tu vai comprar alguma coisa, qual é a linguagem que tu fala para a caixa? Olha, eu tenho esse produto, esse produto vale mais do que o meu dinheiro. O dinheiro é um produto. Então, esse produto vale mais do que o meu dinheiro, então eu tô aqui trocando o meu produto por esse dinheiro. Certo. E a caixa vai falar, ótimo, o dinheiro vale muito mais do que esse produto para mim. E assim ocorre a troca. Esse é o capitalismo. Nunca pensei por esse lado. Aí o Estado entra em quê? Em imposto. Ele pega e deixa o produto mais caro, meio que embutido nos produtos que a gente compra, e faz com que os produtos fiquem mais caros. Certo. Entendeu? Mas aí vamos entender agora o outro lado da moeda, que é o Estado. Em tese, em teoria, seria o quê? Não, Igor, você não pode vender esse celular dessa forma, porque a gente vai colocar um pouquinho desse imposto aqui para reverter em serviços, na saúde de qualidade, numa escola para uma outra galera que precisa. Em tese seria isso, correto? Eu não acho justo você vender por esse valor, então eu vou querer um pouquinho dele. É isso? É, exatamente. Então, Mas não exatamente esse intuito de falar isso que tu falou, Ricardo. É mais no sentido que o Rômulo falou de prestar serviço para a sociedade em si. isso. Mas, poxa, se o teu serviço é tão bom, por que eu vou obrigar as pessoas a adquirirem esse produto? Entendendo? Entendi. É algo compulsório, né? A gente não pode fugir dessa verdade. Imposto é compulsório. Ou você paga, ou você paga. Certo? Exatamente. E quem é anarcocapitalista questiona isso. Eu falei, não, por que eu tenho que pagar isso? Igor, uma coisa que eu tava pensando antes de vir pra cá. Tu acha que, por exemplo, se o Estado ele fosse eficiente, se ele entregasse o que ele prometesse, o anarcocapitalismo existiria? Eu acho que ainda sim, porque ainda é obrigatório. Não faz sentido eu obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer, saca? Sim. Por exemplo, o Estado ele pega teu dinheiro. Porque eu mesmo não posso pegar o meu dinheiro e investir em algo que eu quero. Eu obrigar a pessoa a fazer alguma coisa é de forma uma agressão. E o anarcapitalismo é contra isso. Certo. Contra qualquer forma de agressão. Aí a gente cai em outro ponto. A grande questão vocês se opõem à questão da obrigação, não é isso? Exatamente. Se é obrigado, tá errado. Historicamente... Um dos meios que o anarcapitalismo fala é que eu já falei, né? O princípio de não agressão, o teu corpo é tua propriedade privada. Sim. Então tu faz o que tu quiser com ela, né? Tua propriedade privada. Desde que tu não obrigue a ninguém a fazer o que tu quer. Ah, mas o meu jeito é melhor, não sei o quê. Foda-se, não importa. Se Sim. tu obrigar a pessoa, tá errado. Se tua ideia é tão boa, por que tu tem que obrigar alguém a fazer algo? Entendeu? Então vai partir da tua retórica, do teu convencimento de fazer coisas. E eu não tô falando aqui que isso seria mil maravilhas, que não sei o que, ninguém cometeria erro, não. É exatamente o erro que a pessoa comete que faz a sociedade ser melhor. Não cometer aqueles mesmos erros, entendeu? Entendi. Cara, eu já perdi algum tempo da minha vida lendo a Constituição Brasileira. E lá tem um termo interessante que eu lembro... Quando eu leio esse termo, eu lembro de vocês. Pacto social. Que pacto é esse? Que contrato social é esse? Onde tu assinou esse contrato, Ricardo? Eu não assinei. Não me recordo. O que tu tem a dizer sobre isso? Qual é a visão libertária sobre esse, entre aspas, contrato social? Bom, o contrato social foi o seguinte. Tinha um pessoalzinho morando na ilha Brasil, entre aspas, né? Um pessoalzinho nativo daqui. Chegou um pessoal fazendo umas trocas, os índios acharam legal. Capitalismo, né? Fez troca e tal, não sei o quê. Que espelho bonito. Mas aí depois começaram a escravizar o pessoal e tal, foi surgindo instituições, essas coisas. Usurpar. Esse que é o contrato social, a base de violência. Certo. Entendeu?
Então, esse Através de guerras, de matança, de escravidão. Esse que é o surgimento de todo e qualquer tipo de Estado. Então, Teoricamente é assim. Então, o que a Constituição linda, maravilhosa de 88 mostra pra gente é que, olha, é o seguinte, o contrato social, ou você faz parte daqui da nossa, entre aspas, do nosso grupo, ou você, assim, vai acontecer uma coisa ruim com você. Basicamente é isso. Basicamente é Ou isso que a você gente... é um criminoso nojento, pior que estuprador, porque estuprador pode sair da cadeia, mas tu não. Entendeu? Entendi. Caramba! Pesado. Pátria amada Brasil. Igor, eu tenho uma pergunta pra Exatamente. você. Na tua opinião, tu acha que o Brasil conseguiria ser anarcocapitalista? Cara, tem uma discussão, entre aspas, uma piada no meio anarcocapitalista aqui no Brasil. Tipo assim, É que é o muito Brasil fácil atualmente. ser anarcocapitalista aqui no Brasil. É só falar, olha esse governo como é que tá aí. Pronto, cara. Todo mundo já... Eu não acho ninguém que ache Então todo mundo que é. o Estado é... O Brasil todo é, então. Pô, se tu é contra a agressão, sim, todo mundo é. Tu é contra a agressão? Em essência. Vocês são contra a agressão? Em essência, sim. Então vocês são anarcocapitalistas. Então, assim, só pelo simples fato de eu ser contra a agressão, de eu não usar o uso da força, eu posso me considerar um anarcocapitalista. Sim, basicamente isso. Cara, Não precisa nem entender, só falar isso. Inclusive, tu me fez lembrar sobre uma coisa. Exemplos. Aqui a gente nada mais tá falando do que pessoas se reorganizando, né? Sem a interferência do Estado. Aqui no Brasil, a gente teve um exemplo, que já morreu, que é o Movimento Sem Terra. Morreu? Por que eu digo que morreu? Porque ele foi arrebanhado pela esquerda, entendeu? Então todo mundo agora lá é esquerdista, ou você veste vermelho, ou você tá fora. Sacou? Ou você faz o que o político petista tá falando que é pra fazer, ou você tá fora. Enfim. Se não seguir a cartilha do jeito que tem que seguir, Exatamente. é expulso. Só que antigamente não era assim. Eu sei disso porque eu fui atrás, eu li um pouco. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que olhavam um território e... Era o povo indígena? Não, são pessoas pobres, de todo tipo de origem. Eles olhavam um território abandonado, sem ninguém cuidar daquilo ali, e ocupava aquilo. Aí, tipo assim, lógico que tem todo o imbróglio jurídico, do fazendeiro dizer, não, essa terra é minha, vocês estão invadindo. Isso é outra questão. A gente está falando agora de como as pessoas se organizam sem a presença do Estado. Porque o movimento... O MST é isso, quer dizer, foi isso. Não tinha político, não tinha representante partidário, não tinha o Estado ali para dizer o que vocês devem ou não devem fazer. E isso é um exemplo brasileiro, sacou? Que as pessoas podem se organizar, porque quanto mais o Estado abandona essas pessoas, mais exemplos disso a gente vê. Não só a antiga... o antigo movimento dos trabalhadores sem terra. Mas dentro de favela a gente vê isso. Tu vê as casas lá. Lá não vai nenhum engenheiro, Ricardo. Lá não vai nenhum engenheiro, não vai ninguém da prefeitura. Eles são completamente abandonados pelo Estado. E lá eles conseguem se organizar sem o Lá eles se dedo. organizam e constroem suas moradias e... São pessoas que não dependem do Estado para fazer nada. Lá eles se organizam de forma orgânica. O movimento sem terra, ele se encaixaria, Igor, nesse exemplo? Ele se encaixaria nesse exemplo de pessoas que se organizam, independente do mérito se eles estão invadindo uma propriedade privada ou não. Não é nesse sentido. São pessoas que estão ali se organizando sem a presença do Estado. Dizer assim, não, nós podemos fazer alguma coisa. Ele se encaixaria, apesar de toda a contradição? Apesar de eu não concordar com o princípio deles, né? Sim. De invadir, mesmo já tendo proprietário. Sim, é um movimento digno, né, de ser ouvido, sim. Mas na CAP, não seria mais ou menos isso? Meio que você invadir, tomar posse? Aí é que tá. Não é isso. Não, tipo assim, se eu tenho... eu lembro muito bem que tu comentou em relação a você ter o seu próprio exército. Lá, seu próprio, as próprias pessoas que... vão lá e, não, eu vou fazer parte da sua causa. Em relação a, vou pagar. Você pode muito bem ir lá e tomar posse, né? Da área, do objeto.
Isso seria visto como errado, porque tu estaria agredindo a propriedade privada de outra pessoa. No anarcapitalismo isso não seria possível. Porque é a propriedade privada de outra pessoa, então tua liberdade termina quando começa a do outro. Tu não poderia fazer isso. E o libertarianismo não faria isso de jeito nenhum. Como seriam as leis na CAP? Quem Então. daria as leis? Tipo assim, na minha área tem minhas leis. É isso? Sim, exatamente isso. Ó, por exemplo, quando tu vai entrar num shopping, quem faz a lei daquele shopping? É o proprietário. Isso. Exatamente, o proprietário. Então, o proprietário iria fazer as leis de onde eu concordaria em entrar. Por exemplo, em um shopping, um condomínio, onde também tem suas próprias leis, não é o Estado que faz lei lá. Então, basicamente, as ruas seriam privadas, talvez em forma de condomínio, eu não sei. Eu sei que as pessoas se reorganizariam para fazer o melhor. Então, o melhor tenderia a dar certo, diferente do Estado, tenderia a dar certo porque teriam punições. Certo. Por exemplo, se um condomínio colocar leis absurdas, escravo pode... Não que teria escravo, porque escravagismo é proibido pelo princípio anarcocapitalista, porque viola a propriedade privada de um ser humano, que é o corpo dele. Isso. Então, não poderia, né? Mas digamos que... Vamos lá, colocar com animal. Pode matar qualquer animal, cachorro, qualquer um, nesse condomínio. Normalmente, as pessoas não tenderiam a entrar naquele condomínio, porque isso é um absurdo. Sim. Nossa cultura vê isso como um absurdo. Então, essa pessoa que criasse essa lei, normalmente iria à falência, porque ninguém ia comprar o produto dele, que seria os condomínios, apartamentos, etc. Cara, eu olhando de fora, assim, eu não sou estudioso da área, mas assim, eu tendo a concordar contigo em vários pontos. Eu só tenho algumas reticências no quesito de aplicação. Eu tendo a achar que esse tipo de ideologia, ela só vai ser aplicável dos tempos de hoje, cara, daqui a muitas gerações. Eu tô errado em pensar assim, Igor? Então, era isso que eu queria saber do Igor. Se hoje em dia é aplicável no que a gente tem aqui hoje, tipo assim, no Brasil. É aplicável? É aplicável sim. Só que se é possível aplicar agora, no meio que a gente tá, não. É muito difícil. Porque isso teria que ter... Por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, para ser validado, precisa de 51% das pessoas validando aquilo. Falando Isso. que aquilo é ético, é moral, é bom. Então, a sociedade toda precisa falar que isso é bom, que o Estado é ruim e a gente não deve se submeter a ele. Certo. Então, para isso ser implementado, precisa ter uma, digamos, revolução. Eu não gosto de falar esse nome revolução porque é meio já desgastado, né? Com certeza. Precisa ter, tipo, uma mudança de cultura até o ponto de que a agressão, por si só, já seja encarada como algo impraticável. Por exemplo, pedofilia. Na nossa Certo. sociedade, a gente vê pedofilia, não precisa nem ter uma lei proibindo isso. A gente já acha imoral. Uhum. Então, o anarcapitalismo seria dessa forma. Outro meio, qualquer um meio de Estado, seria imoral na ética libertária, de acordo com a sociedade libertária. Entendeu? Entendi. Então, para isso ser aplicado, precisa de quê? De informações descentralizadas, principalmente de acordo com a internet, que ela gera muita polarização, digamos assim, informações descentralizadas. Isso faz com que a gente veja diversas opiniões. Assim, o libertarianismo ele pode se concretizar cada vez mais. Entendi. Através da internet. Tem gente que defende através de revolução, de tacar fogo em tudo. A gente vai tomar de assalto o negócio. Eu acho essa segunda opção como
incoerente, porque se é pra tacar fogo em tudo, derrubar tudo, isso é, de certa forma, agressão. Exatamente. Então não estaria sendo coerente. Cara, tem uma reportagem da Record, eu até te mandei ela, da entrevista lá de uns anarcapitalistas lá destruindo ponto turístico, destruindo monumentos Mas históricos. tem que ter cuidado um pouco com isso aí, porque normalmente a mídia fala de anarquismo, é diferente de anarcocapitalismo. Sim. Porque a anarquia, o conceito de anarquia quer dizer que é um caos, né? Mas o anarcapitalismo não é exatamente isso, não é exatamente o caos. Não, Por isso há uma... Mas uma- a pessoa lá do vídeo, o anarcapitalista, tá todo encapuzado, todo coberto, falou, não, o Estado... Esse normalmente não é... Somos contra o Estado. O cara lá tava falando as mesmas coisas que tu tava falando, só que depedrando coisas públicas. Né? Públicas. Pois isso aí talvez seja algo mais radical, mas a maioria do anarcapitalismo não defende isso. Funciona É dessa algo- forma? Funciona dessa forma? Sendo dessa forma? Eu acredito que não, porque a sociedade tende a ver com maus olhos coisas desse tipo, depedração e tal, essas coisas. Por isso que possível. é mal visto atualmente, né? O anarcapitalismo. Por conta desse pessoal. Não sei te dizer se é por causa disso. Pode ser também, mas eu acho que é mais por causa da desinformação. E também, se eu sou um político poderoso e chega um grupo de uns caras falando, não faz esse jogo aí não, gente, vem pra cá, não precisa de agressão, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, eu vou ficar puto com vocês também, né? Porque vocês estão interferindo diretamente no modo de como eu comando muitas cabeças, muitas mentes, não é isso? Exatamente, isso também. Saca? A gente tem de iluminar um pouco a cabeça desses jovens. Deixa eu te falar uma outra questão. Vocês não acham assim que para que essa ideologia ganhe mais cabeças, mais mentes, a coisa não deveria ser trabalhada na base, que seria educação? Porque olha só, muita gente que está ouvindo isso aqui, provavelmente nem está entendendo o que a gente está falando, esse dialeto que a gente tem aqui. Por quê? Nós somos pessoas privilegiadas que alcançaram um grau, né, de ensino superior e também consegue falar termos até mais complexos, pode trazer uma questão bibliográfica, pode trazer referência e tudo mais. Tu não acha que a questão ela devia ser muito mais trabalhada na educação de base, para as pessoas primeiro entenderem o que se está falando e não simplesmente absorver o conteúdo de forma automática, tipo o que é ensinado nas escolas? Não, o que é ensinado nas escolas é que o Estado que tem que cuidar disso, que tem que cuidar daquilo, os pais falando... De respeitar o Estado. Exatamente. Tu não acha que a educação, pelo menos entre aspas, anarcocapitalista, ela tinha que atingir primeiro o público de base? Não, com certeza, mas quando tu fala em educação, tu se refere à educação escolar ou educação em casa? Escolar. É meio complicado. Sim, concordo, mas é meio complicado instituir isso com o Estado Isso. meio que tendo o poder sobre as escolas, né? Entendi. E ele não precisa atingir nem diretamente. Por exemplo, ele só faz uma instituição, é o MEC. Se tu não obedecer essa instituição, essa escola é tido como ilegal. Então, assim, tu monopoliza o ensino, de como deve ser o ensino, Sim. e essas ideologias contrárias ao Estado não são implementadas na escola. É meio que impossível. Entendi. Então, assim, como é que a gente poderia espalhar essa ideia? O que tu acha, assim, que, tipo assim, é efetivo? Porque, cara, O que tu hoje a recomenda? gente vive em momentos, assim, ninguém ouve o outro, todo mundo só quer falar alto, entendeu? É como se todo mundo tivesse com um megafone. Não, o certo sou eu tenho que te convencer. Tu não acha essa questão de convencimento algo agressivo? Depende muito. Eu acho que por causa dessa depende também. polarização que começou a ficar dessa forma. E eu Por concordo. exemplo, ou tu é de esquerda ou tu é de direita. Mas como eu não sou de esquerda nem de direita, eu tenho mais chance de convencer as pessoas, entendeu? Não, aí é que tá, Ainda pô. mais que elas concordam comigo que o Estado nem sempre é eficiente. Sim, sim. Então, Aí é que tá, Então- pô. O meu ponto é o seguinte. Eu vejo o convencimento como uma agressão. A pessoa que tá convencida, entre aspas, sei lá, que o Bolsonaro é uma ótima pessoa, que o Lula é o salvador da terra, ela tem motivos até psicológicos. A ciência até explica isso. A pessoa tem uma fisiologia funcionando na cabeça dela. Você chegar pra eles assim, não, é isso, mostrar exemplos, não sei o que, não seria uma agressão muito grande?
na cabeça dela, tanto que a gente vive isso hoje, são parentes dentro de casa que nem se falam por causa de política. Tu não acha isso uma agressão? Tu não acha que a gente deveria ter outro meio de chegar nessas pessoas? Além do debate, não, porque eu vou te destruir, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entende? Então, eu Além não do vejo como uma debate. agressão, porque é uma ideia. Eu não tô privando a pessoa de nenhuma forma, entendeu? Sim, Então, talvez é um pouco violento. sim. Um pouco violento. Então, a gente anarcapitalismo, ou qualquer outra pessoa, para convencer alguém, deve primeiro não vir com violência. De falar, não, pô, bicho, tu é burro, tu não sabe de nada, não sei o quê. Não atacando de uma forma incisiva. Certo. Mas sim demonstrando vagarosamente como ela concorda contigo. Concordar com ela em certo ponto, em um ponto certo que tu concorda com ela, e fazer com assim que ela vai pro teu lado de uma forma não violenta assim, entendeu? Eu Por exemplo, entendo. tu diverge comigo em alguns aspectos, Sim, mas tem outros que tu concorda. com certeza. Então, Mas exatamente. nunca vai ter Acho isso. que uma das mais coisas que tu discorda é na implementação. Que isso vai ser, talvez daqui a algumas décadas, Isso, alguns longo séculos, prazo. isso pode ser implementado. Mas para isso tem que mudar toda a sociedade. Sim, sim. Porque assim, como eu penso, nós ainda não evoluímos a ponto de não olhar para um outro ser humano e ver, assim, de sentir a não agressão. Entende? No momento, ó, igual quando a gente tava voltando do acampamento, tava eu, tu e o Ricardo lá na trilha, lá no meio do mato, e falei assim, cara, o que é que faz eu não sacar minha faca agora bem aqui e esfaquear vocês? Entende? É aquele sentimento que impede eu fazer uma atrocidade. Porém, o que a gente vê, ou no dia a dia, são pessoas se aproveitando até para ganhar dinheiros da violência humana. Que a gente tem aí esses jornais de espirra-sangue aí, Balanço Geral, da Atena, Sim, sim. entende? Então, assim, não dá para ignorar que o ser humano, ainda hoje, é um ser humano muito violento. Não dá para ignorar Não, isso. com certeza. Não dá certeza. pra dizer que, não, cara, é só você mostrar esse pacotinho de ideologias aqui, a pessoa vai assimilar. Cara, quantos anos a gente tem aí de vida? E olha o que a gente fez, sei lá, da Mesopotâmia, dos reinos antigos, antes de Cristo, pra hoje, cara. A história da humanidade foi baseada em guerra. Em violência. Em violência, em guerra. Em violência, Aí o pessoal entende? vem Com culpar. certeza. Ah, não, vou culpar os filmes, vou culpar os videogames por conta da violência. Sendo que a violência vem desde o começo da era, entendeu? Entende? Então, assim, ó, baseado nisso, que eu tendo a acreditar que isso é um processo evolutivo, entende? Que a pessoa vai ter a não agressão como um sentimento primário. Só que, infelizmente, o que a gente tem como sentimento primário é a agressão. A gente não pode fugir disso. Entende? É aquela Sim, coisa sim, de eu tipo entendo. assim... Cara, ó, quer ver uma analogia muito legal? Por que a gente tranca a porta antes de dormir? Exatamente, por causa do mal da sociedade, né? Exatamente. Das pessoas que querem cometer o mal. Por que a gente tem fechadura? Por que a gente só não encosta a porta e vai dormir? Entende? Exatamente. Então, assim, Há pessoas egoístas, né? certo. Então, o anarcocapitalismo é a única filosofia a priori que concorda com esse... Não digamos concorda, mas sim é coerente com esse princípio humano Uhum. de egoísmo. Por quê? O meu egoísmo vai levar à produtividade da sociedade, vai fazer com que a sociedade evolua. Concordo. Como? Como assim? Visando o lucro. Pô, se eu quero lucrar, eu preciso fornecer um produto bom para as pessoas que adquirem o meu produto. Se eu não fornecer, essas pessoas não vão querer comprar meu produto e eu vou à falência. Então, obrigatoriamente, eu preciso fornecer bons produtos. Certo. O que não acontece com o Estado. Se tu fornecer uma educação ruim, se tu fornecer serviços de saúde ruim, tu vai ter que esperar 4 ou 5 anos para um líder principal, um presidente, Sim. sair do poder para talvez tu colocar outro no poder que vai fazer algo que tu queira. Talvez. Porque o Congresso ou outras instituições podem barrar o que ele pode fazer ou não. Sim. E assim, não tem algo bem incisivo ou distribuído que tenha mais resoluções nesse sistema. Entendi. Pelo contrário, né? Entendeu? O que a gente tem é o contrário. A gente tem um sistema que se aproveita de tudo isso para fazer o mal, entende? É basicamente isso. Igor, tipo assim, na minha visão, eu comentei contigo isso antes.
pelo histórico humano, não é possível, na minha cabeça, né? Na minha opinião, não é possível implementar isso. Tu tá ligado? Porque, tipo assim, vem da natureza humana cometer a violência, vem da natureza humana querer ser melhor. E, tipo, você, com esse ideal, não agressão, não matar, não isso, não aquilo, como vai garantir realmente que isso vai ser possível, entendeu? Vai ser implementado isso. Isso que não entra na minha cabeça, entendeu? Não consigo imaginar funcionando isso da forma do pessoal fazer certo, entendeu? Fazer acontecer. Isso pode surgir através de policiais privados. Por exemplo, tu pode contratar um segurança privado, uma entidade privada que possa fazer isso, tua proteção, a vigilância da tua rua, ou alguma coisa nesse sentido. Então, mas aí a gente não estaria usando o uso da força, da agressão? Mas isso, isso aí não mudaria muito do que temos hoje. Porque isso aí já tem atualmente, entendeu? Pronto, exatamente isso, Ricardo. É exatamente isso. Tu já vive uma sociedade ANCAP, só que apesar do Estado, entendeu? Seria a mesma coisa que tem agora, só que com menos violência, menos coerção, as coisas seriam mais baratas porque não teria o que vai garantir a não violência, entendeu? Entendi. É aí que tá, o que vai garantir a não violência. Então, o monopólio do Estado é o que garante a não violência? Não, ele perguntou o que é que vai garantir a não violência, o que não vai ter agressão. Ou vai ter agressão ou não? Não, como é que é? Porque tipo assim, tu vai ter agressão, vai ter violência. Porque se uma entidade privada proporcionar algum tipo de agressão, normalmente essa polícia não vai ser confiável. Se ela não é confiável, quem vai comprar os produtos, né, o serviço, a segurança que elas têm a oferecer? Ninguém. Por quê? Porque ela tá suja. Entendi. Então aqui a gente tem que fazer uma diferenciação entre agressão e violência. Exatamente. Certo? A agressão seria o quê? É o início de uma violência. Por exemplo, Ricardo tá sentado, eu pego e dou um soco nele. Isso foi uma agressão. Aí ele pode usar da violência para tentar evitar, me fazer parar. Então, isso é a violência. Entendi. Então, assim, dentro da ideologia anarcocapitalista, a violência é aceitável. Porque ela é justificável, ela é, sei lá, ela pode ser usada como forma de defesa. Agora, a agressão não é aceita, correto? Exatamente. Entendi. Não, é porque tu fala, tipo assim, de tão seguro, não haverá agressão. Aí eu fico assim... Não. Haverá agressão, só que elas vão ser punidas, as pessoas que fizerem agressão. Inclusive essas empresas privadas. Por exemplo, tem uma empresa estatal. A empresa estatal da PM, por exemplo. A polícia da PM, Polícia Militar. A Polícia Militar, ela não tem um incentivo para fazer coisa boa, que é o quê? Talvez a corregedoria e tal. Não, a polícia é um exemplo ruim. Aí o SUS. Porque os médicos vão te atender de uma forma boa, de uma forma carinhosa, de uma forma... humana. Sanar teu problema. Ela pode muito bem ficar em casa, ficar de boa lá, e não vai ter nenhum tipo de punição. Mas é o que a gente vê hoje, né? Isso. Por quê? Ela não tem um incentivo para fazer o trabalho dela. Não só na educação. Por exemplo, correio. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast já entrou em alguma empresa estatal e reclamou desse serviço que demora. O SUS, por exemplo, demora uma vida. Sim. Teve gente que ficou na fila por 8 anos e foi chamado, sendo que essa pessoa já estava morta, foi chamado para ser atendida. Coisas desumanas mesmo. Coisas desumanas. Então, se fosse empresa privada, essa empresa privada seria tipo abolida da sociedade. Ela entraria em falência. Entendi. Então ela teria uma espécie de fiscalização moral. Entendeu? Entendeu? Ela mesma se autofiscalizaria. Sim. Não tenderia, não estou falando que não ocorreria esse tipo de coisa no anarcapitalismo, mas seria muito menos do que o Estado tem hoje. Certo. Entendeu? A tendência seria que isso não acontecesse, né? Exatamente, porque tá tem incentivo. Já com o Estado não tem incentivo nenhum, muito pelo contrário, tem incentivo da pessoa não fazer nada. O Estado é tipo aquele cara que fica assim,
Cara, eu já fiz o que eu preciso fazer, eu não preciso trabalhar hoje. Vou ficar aqui de boa, entendeu? Por quê? Porque não existe, Exatamente. não existe concorrência. É isso? Exatamente. Não existe ninguém, Exatamente. não existe Por exemplo, ninguém que vai dizer assim, cara, tu precisa assim fazer porque tu precisa pagar essa conta aqui e pá. Não, o cara fica de boa. Não, eu sou o monopólio. Eu que faço tudo, entendeu? Então assim, eu faço assim, eu acho que eu vou fazer amanhã. Seria isso? Exatamente. Ó, exatamente. Vou colocar um exemplo aqui de transporte público. Aham. Os ônibus, aqui em São Luís. A R$3,70 a passagem de ônibus. Qual que tu preferiria? Essa empresa tem um monopólio, né? Tu preferia pagar diretamente pro ônibus ou pro Estado, pra ser de graça? Pra empresa? Empresa, por quê? Porque eu acho, né? Porque ela responde por algo. Sim, essa empresa responde por algo. Sim. Então, se eu desse pro Estado, para ele poder bancar uma empresa de transporte, essa empresa, esse Estado, ele pegaria com certeza para si um pouco, né? Sem falar dos corruptos. Claro. Para ele estar lá naquele trabalho, a gente paga eles. Então, teria um intermediário. Paga, por exemplo, R$10. Aí, nesse serviço, cerca de R$8 vai pro político. E R$2 ele destina para onde ele quiser. Sim. Independente se tu queira ou não. Então, por que eu não faço isso diretamente para a empresa que eu quero contratar? Porque Ficaria muito mais barato. porque não pode, porque eu sou o salvador da pátria, meu nome é Estado. Entendeu? Exatamente. E muitas pessoas têm a percepção de que, eu vou comprar um produto aqui, caramba, olha o tanto de imposto é grande e tal, mas não leva em conta a gasolina que tem imposto, que foi preciso colocar gasolina para o transporte desse próprio alimento, Sim. sem falar dos impostos incidindo nas peças do próprio caminhão, ou do motor, ou as rodas. Então, são embutidos vários valores nesse tipo de produto. Isso incide diretamente no consumidor final, entendeu? Porque o produtor quer ganhar lucro, né? Sim. Então, sempre é o mais pobre que paga esses impostos mais elevados. Porra, cara. Nunca tinha pensado desse ponto de vista. Da hora. Tô gostando. Eu acho que no final dessa entrevista aqui eu vou me tornar um ANCAP. Da última conversa, tá um negócio bem mais... Lembra, né? Na última conversa que a gente teve sobre isso, né? Sim. Tá um negócio bem mais responsivo. É, o Igor anda estudando. A Amigo. Bahia, tu tá de parabéns, hein? Tô gostando. Por exemplo, um carro a gente só vê com aquele bloco grandão, né? A gente não vê as peças que constituem ele. Não, porque Aí por isso não entra na nossa cabeça que tem imposto sobre essas peças. Porque Sim, na forma sim. que tu falou, na minha cabeça tava o quê? Um The Walking Dead. Eu te contei, né? Um The Walking Dead. Comunidades, Sim. cada comunidade com as suas leis. Ah, não, eu sou o Negan, eu sou o grupo do Rick aqui. O Negan, tu vai trabalhar pra mim. Não sei o quê. Mas Senão- em essência, Nessa- essa não é a essência questão do de Estado? lei- Essa não é a essência do Estado? Tu não concorda que é assim, Igor? Que? Essa não é a essência do Estado? A gangue, tipo assim, olha, é o Sim, seguinte, nós sim, temos exatamente. a força. Nós Não, temos a divididos em comunidades. Tipo assim, ó, você vai trabalhar pra mim. Tá ligado do Negan, né? O Negan é... Tu Mas acha o que o... Nick, ele te obriga a fazer isso. Tu acha que o... Não, te obriga, senão tu morre. Tu acha que o Negan era um Pois ANCAP? tá aí, ó. Ó, vamos colocar o exemplo do The Walking Dead. Tem o Negan e o Rick. O Rick é basicamente o ANCAP. E o Negan é o Estado, saca? Gostei da analogia. Faz porra. sentido. Muito bom. Cara, Mais ou menos isso. tem... Ali, qual que vocês pensam que é o vilão ali? É o Niga? Tem aquela frase que diz assim: cada um é um herói da sua história. Pro Negan, ele é um herói. Ele tava certo. Pois é, mas ele é certo obrigando as pessoas a fazer alguma coisa? Tipo, Como eu disse anteriormente, se tua ideia é tem boa, por que tu seguidores, vai né? obrigar os outros? Seguidores que creem nele. Então, Mais ou menos, né? Então os estadistas concordam com o Estado e são basicamente o pessoal lá que corrobora com o Niga. Porque, vamos ser sinceros, o Niga ele tá usando da força. Entendeu? Fala assim, é o seguinte, ou você faz o que eu tô falando, ou, né, o negócio pode ficar preto, né? Visão preta pra você. Eu não sei se foi a
tendência do autor a mostrar isso para as pessoas, mas foi basicamente isso que ele mostrou. Sim, sim. Cara, eu tendo, tipo assim, eu tendo a concordar com o libertarianismo. Eu acho que, em essência, eu sou sim um libertário, saca? Porém, eu acredito que eu ainda estou preso na nossa época. Porque eu vejo o libertarianismo como uma ideia do futuro. Entende? Tipo assim, não agressão, você entender que ali existe outro ser humano, você tem que levar em conta valores, sacou? Porque, vamos ser sinceros, a gente não vive hoje sobre a ode de valores. Os valores eles só aparecem na campanha política. Por mais escolas, mais saúde, e não sei o quê, e blá 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 blá. Isso é tudo blá blá blá. O valor mesmo a gente vê... É tudo mentira. Isso, o valor mesmo a gente vê é no dia a dia, saca? Se a gente se aproveita do troco a mais, como é que a gente reage a um insulto, não é? Então, assim, eu penso que o libertarianismo é uma ideologia de futuro. Aonde que, tipo assim, é um ônibus, né? Eu vou até usar aqui uma analogia de um anarcocapitalista muito famoso aí na internet, que é o Rafael Lima, do Ideias Radicais. Ele estava numa entrevista e teve um cara que estava falando com ele e ele concordou até certo ponto. É a analogia do ônibus. Cara, eu tô no mesmo ônibus com o anarcocapitalista. Eu só desço no ponto que ele diz assim, cara, tem que destruir o Estado, tem que acabar com o Estado que tudo vai melhorar. Eu só desço nesse ponto. Entendeu? Eu ainda estou preso aos nossos tempos, de achar que não, precisa sim ter uma organização que vai dividir as coisas e não sei o quê. Porque eu também concordo contigo que o Estado é sim uma gangue criminosa que atrapalha a vida das pessoas. Porém, os nossos motivos eles são diferenciados. Eu penso que o Estado, o que acontece com o Estado é que ele está sequestrado por poderes econômicos. Quem são esses poderes econômicos? Seriam como é que eu posso dizer? Os grandes conglomerados financeiros. Em resumo, o que eu quero dizer é que o privado hoje faz o público. Por quê? O que a gente Então, vê... tu tá falando que o ambiente privado é que manda no Estado, digamos assim? Isso. Como? A gente vê como é que são feitos os bastidores da política. Isso me faz crer que o que existe hoje é uma dinheirocracia. Tu concorda comigo? Não concordo. Porque, não, sim, tem a dinheirocracia, sim, mas isso é por culpa do Estado. O Estado que faz isso se perpetuar. Por exemplo, quando a gente fala em privados, a gente não leva em consideração a mocinha que vende cachorro-quente, hot dog, lanche na praça. Sim, isso é um micro. Isso é um micro. Eu tô falando assim, da macropolítica. Tô falando do macro, né? Eu tô falando da Por macropolítica. É o cara que pega isso. Facebook, É o cara que coisas, pega, né? é o cara que pega o telefone e fala assim, senador, eu não gostei disso. E você vai vir aqui na minha casa, pega um avião aí de Brasília, vai vir aqui na minha casa, a gente vai conversar sobre isso. Esse cara, ele tá interferindo no público, ou não? Sim, ele tá interferindo. Mas um se alimenta do outro. Com certeza. Como eu disse, ele tem incentivo para fazer isso. Se ele não tiver incentivo, vamos lá, na sociedade libertária, não tem Estado. Certo. A quem ele ia recorrer? Ele mesmo. A ele mesmo, as posses dele. As posses dele. Mas teria outras empresas também que ele não teria esse monopólio. O Estado faz o monopólio para que esse cara seja o grandão. Se ele não fosse o grandão, para ele ser o grandão, ele precisa dar bons produtos para a população. Então, a população que diria se ele ficaria no topo ou não. Tô entendendo. Então, digamos assim que o voto seria o quanto de dinheiro tu quer colocar naquilo. Exatamente, mais ou menos isso. Porra, da hora. Muito massa. Eu só discordo nesse ponto, saca? De tipo, o que a gente tá teorizando aqui é algo futuro. Entende? Só que nos dias de hoje, o que eu enxergo é que existe sim, a gente sabe que o Brasil, não só o Brasil, mas muitos países da América Latina, eles são controlados por famílias. Essas famílias têm o monopólio. Por quê? Eles compram o Congresso, eles compram os políticos, entende? Desde a cidadezinha do interior, daqui do Maranhão, do Pará, a gente vê tudo isso contaminado, saca? É toda a estrutura estatal contaminada disso. É o prefeito que puxa o saco do fazendeiro, é o vereador que está a serviço da família. Isso aí vem desde da era colonial. Exatamente. Eu penso que isso tudo é uma estrutura, e essa estrutura está sendo mantida até hoje. Entende? E não só essa forma de controle político.
O racismo hoje é a mesma coisa. O que mudou mesmo foram. Os nomes são os mesmos, as cores são as mesmas. Entendeu? O que mudou foi só a forma de escravidão. Porque, sinceramente, cara, a gente não vai dizer que um subemprego é digno. Pra mim, eu vejo o subemprego como uma forma de escravidão moderna. Vocês concordam ou não? Sim, não, com certeza. Cara, escravidão não, porque meio que a pessoa tende a concordar com aquilo. Se ela tende a concordar com aquilo, é porque não tem nada melhor. Aí é que tá, Igor. Então, a pessoa, ela concorda com isso porque é o que tem. Ela não tem pra onde ir. exatamente, por causa do Estado. Por exemplo, o Estado faz com que tenha um salário mínimo, como eu tinha falado anteriormente. Sim. Se tu não tem capacidade de oferecer ao empregador aquele salário mínimo, tu não é empregado. Mas se tirar salário mínimo, tu teria direito de trabalhar, o desemprego seria menor, mas claro, as pessoas também receberiam menos. Certo. Só que tu não vai viver daquilo para sempre. Isso ali é uma porta de entrada para tu subir. Mas se o Estado tira a porta de entrada, como é que essa pessoa vai subir na vida? Entendeu? Então isso explicaria Torna mais por difícil. Isso explicaria por que as pesquisas elas mostram que o Brasil é um país que tem menos mobilidade social, ou seja, você sair de uma classe para outra. Seria isso? Isso pode ser um dos fatores. A priori, sim. Eu nunca vi falar desse estudo, mas falando, acredito. Sim, sim. Não, mas quem tá com dúvida é só botar Brasil, mobilidade social, estudo, blá, 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 que você consegue achar. Pô, cara, interessante. Então, esse pode ser um motivo. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, vê nos outros estados, Suíça, Estônia, Lituânia, Letônia, por exemplo, tem menos governo. Ah, mas ali é uma cultura diferente, país diferente, eles são mais ricos, não sei o quê. Mas tu olhar na história, O Brasil é bem rico. por que eles são assim? Anteriormente, eles tinham muito estado, mas por que virou assim? Por que ficou rico do nada? Certo. As pessoas só imaginam lá, eles são fortes economicamente porque tem menos estado. Porque tem uma cultura diferente e tal, não sei o quê, porque eles são mais ricos. Mas eles são mais ricos exatamente porque tem menos estado, entendeu? Entendi. Digamos assim, eles sabem aonde alocar os recursos e não tem interferência de terceiros para atrapalhar isso. Sim, não, na verdade eles têm, né, que é o próprio estado. Isso. Mas eu tô falando lá porque tem estado, mas eu tô usando a lógica. Entendi. Que quanto menos estado, melhor, entendeu? Entendi. Cara, tipo assim, nós temos exemplos muito claros disso, sabe? Sabe aquelas pessoas que se organizam, assim, tipo assim, eu acho que no futuro a coisa vai ser descentralizada, entende? Tipo assim, a governança de uma rua, entende? Sabe? Tipo assim, a governança de um bairro. Depende muito, porque é o seguinte, porque isso não acontece agora? Porque o Estado impede de fazer isso. Por exemplo, se eu quiser deixar o transporte melhor, aconteceu até com o próprio Uber. O Uber veio aí baratinho, aquelas empresas de táxi queriam um monopólio para eles. Sim. Eles fizeram o quê? Pai, Estado, por favor, me ajude. Aí o Estado foi lá, tem monopólio. Como monopólio? Aqui tem monopólio. É o que a gente chama de bem-estar empresarial. O empresário vai lá, reclama pro Estado e não deixa que outras empresas surgem para ter concorrência. Entendeu? Eu entendi. Tipo assim, a gente tende a achar que os políticos eles são burros e tal, mas, cara, desse ponto de vista, os caras são mó espertos, entendeu? Eles não querem ceder. Cara, eu não sei se eles fazem isso pensando e, nossa, eu vou fazer isso pra e tal, coisa aqui. Mas eles fazem. Entendeu? Com certeza faz, né? O sistema, ele colabora para isso acontecer, entendeu? Pode crer. Igor, eu quero adentrar mais em relação a o funcionamento, já em funcionamento a ANCAP. Tipo, como seria em relação a escolher o comandante? Escolher eu vou comandar essa área aqui, vou ter meus funcionários, a pessoa que vão trabalhar para mim. Como seria isso? Como seria o voto? Teria voto? Não teria voto. Teria a base da economia. Por exemplo, qual tu prefere comprar um Xbox ou um PlayStation? Qualquer um dos dois. Qualquer um. Tem que escolher? Qualquer um, né? Qualquer um. Faz a mesma coisa. Seria bom tu escolher. Escolhe. Xbox. A Xbox. Por quê? Tem um Game Pass. Eu posso jogar vários jogos por R$50. R$45 no caso.
Se não tivesse, tu não aguardaria 4 anos para esperar que essa mesma empresa crie, ou mais ainda. Sendo que tu pode ir para outro, rapidão, simples assim. Ah, eu não quero isso, eu vou para isso aqui. Entendeu? Então, o governante não seria governante. Não, talvez um governante, porque muitas pessoas também confundem isso, de Estado com governo. Se tu tiver uma empresa, tu é um governante, tu tá governando aquelas pessoas, Isso. aquela empresa. Então, o governante do Xbox, por exemplo, ele teria que atender o teu anseio para poder pegar o teu dinheiro, para poder ficar com o teu dinheiro, para ter lucro. Se ele não fizesse isso, tu ia pro outro, entendeu? Que teria isso que tu quer. Então, assim que seria o voto, assim que ele lucraria, que ele tomaria as boas decisões, ou não. É porque voto remete muito aos dias que a gente vive hoje, né? Democracia, não sei o quê, blá blá blá. Também. Voto Tipo- é só um termo pra facilitar quem tá ouvindo, para quem tá ouvindo a gente, né? E, tipo assim, o quanto de dinheiro tu colocaria nisso é a tua participação, Isso exatamente. saca? Tipo assim, não seria compulsório, não, Igor. É o seguinte, tu não vai sair daqui enquanto tu não preencher essa lista aqui. Ou seja, tu precisa votar, tu precisa se alistar no exército, tu precisa fazer isso, tu precisa Vacinar. fazer aquilo, tu precisa se vacinar, entendeu? Tipo assim, Uhum. ou você... Não, pra você participar dessa sociedade aqui, ninguém vai te obrigar. A grande questão é que você vai ter que respeitar essas leis digamos assim, dessa delimitação do proprietário. Se você não quiser, Exatamente. tchau. Por exemplo, tu vai comprar uma casa, Ricardo, Sim. em um condomínio. O cara te dá um contrato lá, ó. Tu vai ter que obedecer tudo isso aqui. Aí tu vai lá, cara, isso aqui parece bom. Mesma coisa, eu vou aceitar isso. Aí tu vai lá e começa a morar lá. Aí de repente tu comete um crime de acordo com eles. Deixa eu ver. Quebra o chuveiro, por exemplo, e tu não quer pagar. Certo. Pô, tu vai ter que arcar com isso. Tu concordou em participar com aquilo, mas tu não quer fazer? Como assim? Não, tu vai ter que pagar, saca? Entendi. Vai ser mais ou menos isso. Vai ter punição pra quem fizer coisa errada, entendeu? E qual seria a punição? Pois é, a punição seria de acordo com o proprietário. Proprietário. E teria Então, um... se eu tivesse uma coisa, por exemplo, tu teria que pagar o chuveiro. Se tu estivesse morando no meu condomínio. Ó, a regra é tu ter que pagar o chuveiro. Se tu não pagar o chuveiro, vai ter que sair. Então, se tu saiu, tu foi expulso, as pessoas, as outras empresas vão saber que teu nome tá sujo. Sim. Porque talvez teria, né? Não sei. Ó, primeiro, eu sou ANCAP, então não tem um governador central que diria como ia ser essa sociedade, entendeu? Posso partir de alguns pontos que poderia ser. Não quer dizer que seria isso que eu tô falando, mas poderia ser. Tipo, Aí tu não poderia entrar em nenhum ou outro, a menos que a pessoa aceitasse, mesmo que tu tá devendo ou não, participar daquilo, entendeu? E dependeria do outro empresário. beleza. Eu vou partir agora de outro ponto aqui, outra situação, que eu quero ver como é que a ACAP funciona em relação a várias situações. Tipo, como seria o sistema universal de internet? A internet, como seria no Como anarcocapitalismo? funciona agora? Seria a mesma coisa, não mudaria Mesma nada. coisa. Mesma coisa, só que mais barato, sem interferência do Estado. Por exemplo, a gente foi em Cuba, né, que sofreu aquelas manifestações e tal, Sim. pouco tempo atrás. Pois é, lá eles limitaram o uso da internet porque é controlado pelo governo a internet. Então, algumas pessoas que estão contra o governo, que trabalham nesse governo, eles mandam mensagens por lá mesmo, porque eles têm acesso, só o pessoal do governo tem acesso. Então, no anarcapitalismo, isso seria bem difundido, seria descentralizado a internet, não teria alguém que mandaria na internet. Então eu acho que a palavra-chave... Mas tipo assim, eles não poderiam limitar? Não poderiam limitar a internet? Exatamente, não poderia limitar. Exatamente. Mesmo tendo as pessoas que comandam certas áreas, não limitariam? Tendo suas leis? Aí dependeria do contrato, né? Mas tu aceitaria um contrato desse? Que limitasse a internet? Aí é que tá. É aí que tá. Entendeu? Tipo assim, você... Pois é. tudo Não, mas baseado se em tu- contrato. Não, se tu concorda, não tem problema nenhum.
Mas só não faz sentido você concordar com isso, né? É. Você tá livre pra concordar. Sentido não faz. Não, tipo assim, aqui a gente vai privar você de Entendeu? ver A- certas a minha- situações. A briga do anarcapitalismo é a obrigatoriedade de algo. Ou seja, se tu concordou em estar naquele condomínio que ele limite a internet, não tem problema nenhum. Tu não for obrigado a estar ali, e tu pode sair na hora que tu quiser, não tem problema nenhum. Entendi. Entendeu? Pode concordar com o que tu quiser, desde que não interfira em propriedade privada de ninguém e que não obrigue ninguém a fazer nada. Aí tá liberado. Tipo assim, Igor, eu não sei se dá pra saber isso, acho que não. Mas vou perguntar só pra. Vai que tu tem alguma resposta em relação a isso. Beleza, o Brasil o Brasil adentrou ao anarcapitalismo, a ACAP. Como seria a divisão dele? Tem alguma noção? Dá pra ter alguma noção? Como seria a divisão Então, do Brasil? Então, as coisas seriam dadas para a população. Quem pegar primeiro pode ficar, não tem problema nenhum. Não, tipo assim, a divisão em relação a tipo, estados. Como seria a divisão? Dá pra ter uma Então, noção? eu acho que não teria estados, mas sim. Seria apenas ruas o Brasil. privadas. Talvez um capistão brasileiro, alguma coisa do tipo. Só seria cidades, talvez ficaria o mesmo nome, né? Mas só que sem um estado. Aí eu não sei te dizer, não tem. Eu acho que essa noção de país. Seriam repartidos, tudo seria privatizado. Sim, tudo. eu acho que essa noção de país, cidade, fronteira, tudo isso faz parte de uma noção estatal. Eu acho que num ancapistão você teria outro tipo de nome. Você concorda? Talvez não, porque ficaria mais didático, saca? Entendi. Tipo assim, seria um processo difícil de desfazer, né? Que a gente já vem milênios dessa forma, então eu acho que a gente só manteria. Não, tipo assim. Já tá lá, por que desfazer? Não tem por que desfazer, sabe? É Entendi. até melhor porque já tá no Google Maps, já tá em todo lugar aí, é mais fácil de se orientar e pronto. tô ligado. Aí finalmente Mas com certeza teria delimitações de propriedades privadas, assim como tu tem na tua sim. casa, ou como tem na rua, por aí vai, entendeu? Tô ligado. aí finalmente os sulistas seriam felizes. O Sul é meu país. Eu sou meu país. Aí seria bem Não. privatizado? Não só os sulistas, mas como todo o Brasil, porque seriam coisas descentralizadas e tu iria no melhor. Eu tendo a concordar que o futuro é a descentralização e a implementação do anarcocapitalismo. Porém, todavia. Tem seus poréns. Isso, eu tendo a achar que isso é um processo muito longo, saca? Tipo assim, de evolução da mentalidade do ser humano, saca? Eu já comentei isso contigo anteriormente, Igor, mas eu continuo na mesma. Só vai acontecer se ocorrer guerra nuclear. Ocorrer guerra nuclear, acabou. Novos seres humanos aqui, seres humanos que têm asas. Isso acontece. Cara, eu acho que não. Acho que não. Acho que teria novos estados. Muito bem, senhores. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante o assunto aqui, sobre vários pontos de vista aqui. E, Igor, o que tu anda estudando sobre o anarcocapitalismo? Mas o que eu sei sobre anarcocapitalismo é mais coisas que eu vejo assim na internet, alguns artigos, algumas coisas que me fazem levar a priori, né, analisando os dados, a chegar nessa conclusão, que o anarcocapitalismo é a melhor saída. Mas também eu estou me adentrando um pouco sobre economia, sobre inflação, sobre outras coisas. Eu estava lendo um livro de von Mises, né, que foi meio que o criador do anarcocapitalismo. O von Mises, ele fez um livro sobre isso, né, socialismo, economia, inflação. De quando De quando é esse cara, na verdade? Na verdade, ele não criou, mas ele deu ideias para surgir o anarcocapitalismo. Né? Para nascer. O livro que eu li sobre as ideias dele foram as 6 lições, aliás, de Ludwig von Mises, né? Que é sobre socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro e política e ideais. Nesse livro ele fala um pouco sobre essas coisas. Então já fica a recomendação aí para você que se interessou sobre o assunto. Ludwig von Mises, qual o nome? Ludwig von Mises, as 6 lições. Certo. Ele é o melhor, assim, pra você poder se adentrar, é isso? É um dos melhores.
Se eu não me engano, ele não é anarcocapitalista. Mas ele defende quanto menos Estado, melhor. Mas foi a Entendi. partir dele. Aí tem também a Anatomia do Estado, por uma Nova Liberdade, Leis, entre outros livros que também faltam eu ler, ainda não li. Certo. Ainda vou pedir, só que tá muito caro. Você que se interessou por esse livro, eu vou lançar um desafio agora pro Igor aqui. Igor, você se compromete em passar o link desse livro para quem está interessado em ler sobre isso? Eu passo sim. O vídeo vai pro YouTube, né? Aí vocês colocam na descrição. Isso, você que está ouvindo pelo YouTube, se você abriu esse vídeo lá em Mostrar Mais e não achou esse link, por favor, vá lá no Instagram do Igor, que a gente vai deixar na publicação, e xingue a 13ª geração dele, entendeu? Você pode fazer todo o hate que você quiser, entendeu? Ele tá... Só não vale bater nele. Isso, não agressão. Não agressão. Aqui viu? Pode mandar nudes também, pode mandar qualquer coisa, menos piroca, eu sou homem, viu? Hétero, 100% hétero, nenhuma derrapada, nada disso, né? Nenhuma derrapada. Às vezes de costa engana, entendeu? Mas ele é homem, viu? O Igor é muito macho de frente, né? É, de frente e de costa também, cara. De costa nem tanto. De costas, sem camisa, com essa cinturinha fina, olha, e esse cabelo aí no meio das costas, cara. Eu Uma pegava. delícia. Então é isso, senhores. Eu acho que deu pra se entender muito bem sobre... Deu pra iniciar, adentrar, ter um ponto de partida do que realmente é a anarcocapitalismo, o que é a ACAP. Como é que é? A CAMP, a CAP, ANCAP. ANCAP. É isso, Igor? ANCAP é o libertarianismo. Não liberalismo. Libertarianismo. Qual é a Entendi. diferença? No liberalismo, quanto menos Estado, melhor, apesar de ainda ter intervenção aceitam na o Estado. economia, saúde e educação, se eu não me engano. O ANCAP, libertarianismo, não tem nenhuma intervenção do Estado. É Estado zero. Estado zero. O Instagram do Igor vai estar na publicação do Instagram. Mas, Igor, se quiser pode falar ele aí. Pode comentar ele. Igor Amorim, com N no final, underline. Meninas, ele namora, viu? Namora meninas. Mentira, não namora não, pode dar Ele em cima, namora enviar nudes, meninas. pode fazer o que quiser. Não parece, mas ele namora meninas. Muito obrigado a você que ficou até o momento nos ouvindo. Eu espero que a gente tenha despertado em você, né, um espírito libertário. Diga não à agressão. Diga não, o Estado? Por enquanto não. O Estado ainda, se existe, é porque é necessário, né? Os amigos do anarcocapitalismo vão discordar de mim, vão me hatear, mas enfim. Eu gostaria de agradecer aí o Igor por participar desse episódio do El que Tem Pra Janta. Muito obrigado, Igor, pela participação. Eu que agradeço. Da próxima vez eu vou tentar vir mais preparado. Não, Difundir pra mim ideias você melhores, veio mais concisas aí pra vocês. só um mel, só um melzinho. E é isso, amigos. Siga-nos no Instagram, @jantapodcast. E se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, por favor, dê aí o curtir e comenta. O algoritmo ele entende que esse vídeo ele vai ser recomendado para outras pessoas com interação, viu, gente? Então, por favor, comenta, interaja. Fala sua opinião sobre. Pode hatear, pode falar mal. É a sua opinião. A gente tá aqui pra falar a opinião, entendeu? A gente tá aqui pra dizer a verdade absoluta. Aqui é conversa de bar. E é isso, amigo. Nós ficamos por aqui. Diz tchau pra eles, Igor. Falou. E o Estado é uma gangue e só querem roubar vocês. Imposto é roubo. Falou. E é isso aí, Ricardo. Diz tchau pra eles. Falou, galerinha. Até a próxima. Nos vemos por aí, né? É isso aí. Tchau.